Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Eu sou o pastor Carlos Guimarães e este é o canal Verdades Bíblicas. Antes de tocar no assunto, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, toque no sininho para que você possa receber outros vídeos quando eles forem postados. Deixe também o seu like para nos ajudar. Bom, você perguntou sobre um assunto polêmico. Podem ou não as mulheres serem pastoras? Pois bem, queridos, muitas pessoas, baseadas no texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 14, e em 1 Timóteo, capítulo 2, onde ele diz claramente não permitir que as mulheres falem na igreja. No entanto, queridos, eu gosto sempre de dizer que a hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar texto, e temos também a hermenêutica bíblica, ela tem várias regras e algumas são muito básicas, não nessa ordem necessariamente, mas qualquer texto tirado do contexto, ele pode se tornar até mesmo uma heresia. Então, um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Uma outra regra da hermenêutica é que a Bíblia jamais cai em contradição. Deixe explicar algo para você. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, Paulo está dizendo que a salvação não vem pelas obras. Mas Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: a fé sem obras é morta. Tente me mostrar a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Em Apocalipse diz que as nossas obras nos acompanham. Afinal de contas, as obras são necessárias para a salvação ou não? Então vamos à explicação. Quando Paulo disse que não são necessárias obras para que sejamos salvos, ele se refere às obras da lei. Ele está falando da lei. Não precisamos mais cumprir a lei de Moisés, assim que temos Jesus como Salvador das nossas vidas. Então não é mais necessário. Quanto Tiago está dizendo, e o próprio Apocalipse fala disso também, que quem é salvo, este pratica boas obras. Um dos sinais de que uma pessoa é salva é que ela pratica boas obras. Então este é um dos sinais, ok? Então um está falando de obras para serem salvos, obras da lei, e o outro está dizendo que quem é realmente salvo, ele tem esse sinal, ou seja, ele pratica obras. Então, em tudo há uma explicação. Queridos, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5, Paulo diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem o uso do véu, essa mulher desonra a si mesma, desonra a sua própria cabeça. Então vamos entender o texto. Quando ele diz que a mulher ora ou profetiza na igreja, isso significa dizer que a mulher tinha sim participação ativa na igreja. Como podemos então explicar o fato de ele dizer: eu não permito que a mulher fale na igreja? Pois bem, queridos, em Gálatas capítulo 3, verso 28, na verdade o verso 27 ou 28, vai dizer o seguinte: depois que somos batizados em Cristo Jesus, todos nós, os que somos batizados em Cristo Jesus, a partir de então, não existe mais judeu ou grego, ou seja, todos os que não eram judeus eram considerados pelos judeus como gregos ou gentios. Então Paulo vai dizer: não existe mais grego ou judeu, não existe mais escravo ou livre. Algumas versões vão trazer servos ou livres, e não existe homem nem mulher. Outras versões vão dizer macho e fêmea.
Então todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, a partir de então, não existe mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Somos todos servos, todos concidadãos do reino dos céus. Ok? O que eu quero dizer com isso? Para Paulo não havia diferença. Depois que aceitou a Jesus, não há mais diferença alguma. Não importa a minha nacionalidade, não importa o meu sexo, masculino ou feminino, não importa se sou livre ou se sou escravo. No entanto, querido, como eu disse para você, a Bíblia explica a Bíblia, que é uma regra da hermenêutica, a Bíblia não cai em contradição, nós precisamos analisar o contexto. Quando separamos um texto como esse de 1 Coríntios capítulo 11 e 1 Coríntios capítulo 14, não permitam a mulher que fale na igreja, esses textos, queridos, fora do contexto, realmente dão a entender, que não é possível que a mulher fale na igreja. Mas em Gálatas 3:28 é bem claro o que Paulo pensava. Aceitou a Jesus, não há mais diferença, não há mais por que restringir a participação de quem quer que seja na igreja. Paulo vai se referir à diaconisa Febe, a Priscila e a Áquila, todas as vezes que ele menciona esse casal, ele coloca a Priscila primeiro que o Áquila, porque ela é que exercia a influência na igreja. Então vamos entender. Ao mesmo tempo que Paulo diz isso em Gálatas 3:28, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, que os servos ou os escravos devem ser submissos ao seu senhor. Em Tito capítulo 2, verso 9, ele também vai dizer a mesma coisa, que os servos devem ser submissos aos seus senhores. Espera aí, existe ou não existe diferença entre servos e senhores? Se existe, por que Paulo, se não existe, melhor dizendo, por que Paulo então diz aos servos que eles precisam ser submissos aos senhores? É pelo mesmo motivo em que Paulo sabia que não havia diferença entre homem e mulher, mas por causa do costume da época, eu quero que você imagine o escândalo que era no meio oriental há 2000 anos atrás, principalmente no meio judeu. Era inadmissível para um religioso judeu, um escriba, um fariseu, um saduceu, um essênio, era inadmissível conversar com mulher em público. Jesus fez tudo isso. Jesus conversou com mulheres, Jesus tocou em mulheres, mulheres beijaram os pés de Jesus, então Jesus quebra esse protocolo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por causa do costume da época, é como Paulo estivesse dizendo, queridos, não há diferença nenhuma, mas para que não causemos mais escândalos, então eu não permito. Então ele diz assim, olha, preste atenção, lá em Timóteo, Paulo, não permito. Paulo estava usando a sua autoridade apostólica, porque ele sabia que em Cristo todos são livres. Não existe essa diferença. Então eu, como apóstolo, usando a minha autoridade apostólica, eu não permito, para que não causemos problemas. Não só os orientais, queridos, mas os gregos e os romanos também tinham muitas restrições com relação às mulheres. Então, para que a gente não cause problema, para que a gente não traga mais perseguição, para que a gente não cause mais danos, é bom, Então eu não permito que a mulher fale na igreja. Este é um ponto. O segundo ponto, querido, é porque muitas das vezes nas reuniões as mulheres ficavam com dúvida e interrogavam aos seus próprios maridos durante o culto. Ele fala, se você tem dúvida, aprenda em casa. Então o primeiro ponto é esse, mulher pode ou não pode exercer
um cargo na igreja. A mulher pode ou não pode falar na igreja. A mulher pode ou não pode pregar na igreja. Voltando a 1 Coríntios, capítulo 11, 5, a mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta. Essa era a restrição. E não orar ou profetizar na igreja. Portanto, se uma mulher orava e profetizava na igreja, ela falava assim em público, falava assim dentro da igreja. Precisamos entender os contextos. Com relação a pastores, queridos, e pastoras, precisamos entender o seguinte: há uma confusão muito grande. Em Efésios 4:11, diz que ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Querido, pastor não é um título, é um dom. E temos que entender que há muitas pessoas que recebem o título de pastores, mas que na verdade não o são. E eu conheço muitas pessoas que não têm títulos e na verdade são excelentes pastores. Pastor é aquele que cuida, aquele que pastoreia, aquele que preocupa com o bem-estar, com a vida da ovelha. Então, querido, não interessa se é homem ou mulher, se essa pessoa cuida de vidas, ele é um pastor. Se essa pessoa cuida de vidas, então provavelmente ele tem esse dom, ou ela tem esse dom, que Deus que é mencionado em Efésios 4:11. Então, ser ou não pastora. Queridos, há um bom tempo atrás, há mais ou menos 30, 40 anos, essa era uma discussão. Hoje em dia, não mais. Isso é coisa de religioso, é coisa de gente que não aprofunda nos estudos das escrituras sagradas. Pois bem, queridos, então temos que entender, amém? Precisamos deixar que a Bíblia se explique. Precisamos entender que a Bíblia não cai em contradição. Aquilo que é uma aparente contradição é, na verdade, uma interpretação errada. Repetindo, para resumir, como Paulo pode dizer, a mulher que ora ou profetiza dentro da igreja, ela precisa ter o véu ou o cabelo comprido. Mais uma vez mostrando que a mulher orava e profetizava. Em outras palavras, ela falava na igreja. Em Gálatas 3:28, ele diz que para Jesus, quando estamos em Cristo, não há mais judeu, não grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. E ao mesmo tempo ele recomenda que os servos, os escravos se submetam e recomenda que as mulheres não falem na igreja. Ele estava falando tão somente de um costume na época, ele estava tentando prever ou minimizar um problema que poderia acontecer na época. Note mais uma vez que em Timóteo ele não vai falar que isso é uma regra, que isso é uma doutrina. Ele diz: eu não permito. E eu sempre digo, querido, a principal chave de interpretação da Bíblia é Jesus, nem os apóstolos, ok? Muitas vezes a Bíblia relata alguns fatos vividos por eles ou realizado por eles, mas não quer dizer muitas vezes que temos que praticar o que eles praticaram. A Bíblia simplesmente relata, e Jesus não tinha para ele essas divisões. E Paulo declara mais uma vez, repito, em Gálatas 3:28, não haver diferença para o Senhor Jesus. Mas eu, Paulo, eu não permito. Eu utilizo a minha autoridade, porque estava havendo problemas naquela época com as mulheres falando na igreja, ok? É bom que a mulher esteja sob uma autoridade. Eu não vejo problema da mulher ser pastora, até de uma congregação, mas o presidente da igreja precisa ser um homem, amém? O presidente dessa obra precisa ser um homem. Então ela está dirigindo, pastoreando uma congregação e, no entanto, ela tem algum homem acima dela, sob autoridade. Uma outra coisa que é importante falar: suponhamos, eu sou casado, a minha mulher é pastora e eu não sou.
nós temos que saber dividir as coisas. Uma coisa é eu ser pastora na igreja, outra coisa sou eu como esposa. Então precisamos separar muito bem essas coisas. Assim como eu já citei Priscila e Áquila. Paulo sabia que a Priscila tinha muito mais influência do que o Áquila, por isso ele sempre se reportava a ela. Então, queridos, precisamos estudar mais a Bíblia. Um abraço e até mais. E como eu disse, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho e deixe o seu like para nos ajudar. Um abraço e até mais.